Apocalipse 3,14, gente, vamos ler. Carta à igreja de Laodiceia, carta muito conhecida, talvez uma das cartas mais conhecidas. Eu já preguei essa mensagem uma vez no Cidade Jovem, onde eu fiz uma mensagem sobre as 7 igrejas. Mas hoje, realmente, muito pensando nessas manifestações que estão existindo aí e tal, eu queria falar sobre essa carta, tentando dar uma outra perspectiva a ela. Vamos ler. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Não reconhece, porém, que você é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Gente, essa é a carta que João, tendo uma revelação de Cristo, uma revelação da testemunha fiel do Amém, ele escreve essas palavras. Então, essa carta, ela está dentro do livro da Revelação, o livro de Apocalipse. A Bíblia no Novo Testamento se divide em alguns gêneros literários. Então, ela começa com evangelhos, depois ela possui um livro histórico, que é o livro de Atos, livros doutrinários, cartas paulinas, gerais. Mas ele termina com um livro específico, que é chamado o livro da Revelação, ou o livro do Apocalipse, como a gente muito bem conhece. E se você abrir no primeiro versículo, e todas as vezes que eu prego sobre Apocalipse, eu cito o primeiro versículo de Apocalipse, ele vai dizer o seguinte: revelação de Jesus Cristo. Por isso que ele é o livro da revelação, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que breve há de acontecer. Então, o livro de Apocalipse é um livro de revelação. O livro de Apocalipse é um livro que vai dizer coisas que em breve irão acontecer. Mas o primeiro erro que a gente faz quando a gente estuda Apocalipse é tentar entender quando será esse breve. Então a gente faz: meu Deus, espera aí, as não sei quantas mil testemunhas, o reino de não sei quem vai subir, vai cair, esse reino é a União Europeia e tal, e vai ser Bush, o anticristo, né? E não vai ser Bush e tal, e a gente fica nessa loucura. Mas na verdade o que eu sempre digo quando a gente estuda Apocalipse é que a gente não estuda Apocalipse com a perspectiva de calcular a data dos fenômenos. A gente não estuda Apocalipse para entender quando vai acontecer. A gente estuda Apocalipse para saber que em breve algo vai acontecer. E que se em breve algo vai acontecer, eu não preciso usar Apocalipse para fazer matemática. Eu preciso ler Apocalipse na perspectiva de mudar minha vida. Então, antes de tudo, o livro de Apocalipse é um livro de revelação para que a gente entenda que em breve algumas coisas irão acontecer e eu, como igreja do Senhor, preciso estar preparado para isso. O livro de Apocalipse, gente, então, ele é um livro que causa às vezes medo ou alguma coisa assim nas pessoas, mas ela de forma alguma deve causar esse sentimento na gente. O livro de Apocalipse deve causar o sentimento de: meu Deus, eu preciso me preparar para a vinda do nosso Senhor. Eu não preciso ficar contando nos dedos quando isso vai acontecer, né? Porque a gente não sabe quando vai acontecer. Mas eu preciso me preparar e estar pronto para quando isso acontecer. E aí ele escreve a carta às 7 igrejas. A gente tinha 7 igrejas, a gente tinha mais igrejas, lógico, mas ele escreve cartas específicas às 7 igrejas, né? Ele escreve cartas à igreja de Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardes, Laodiceia, Pérgamo e Filadélfia.
São as 7 igrejas que ele escreve. E ele escreve essas cartas com algumas características. Algumas igrejas, gente, só tem coisa boa. Então, diz, aquela igreja de Filadélfia, igreja muito boa, igreja que não se rendeu aos ensinos e tal, enfim, só coisa boa. Tem igreja que ele faz, olha, a igreja tal, eu digo que você está muito bem nisso, mas você precisa melhorar isso. Só que tem uma igreja, gente, que ele escreve, e nessa igreja só tem coisa ruim. E essa igreja é a igreja de Laodiceia. Essa igreja é a 7ª igreja. Então, existem 2 perspectivas de se interpretar Apocalipse. E isso não é novidade, né? Porque tudo em Apocalipse o cara faz, não, tem 3 teorias para isso, tem 5 para isso aqui tem 2. A primeira vai dizer que essa carta escrita às 7 igrejas de Apocalipse, no Apocalipse, seriam simplesmente cartas escritas realmente para contextos vividos naquela época. Então, realmente, essa carta se aplica somente à igreja de Laodiceia, que existia naquele momento e tudo mais. Mas existe uma outra forma de se interpretar essas cartas, que quem vai falar muito bem sobre isso é Russell Shedd. E Shedd, ele vai dizer que essas igrejas, gente, essas 7 igrejas se revelam como 7 perfis de igrejas que vão existir até os últimos dias. Então, olha essa interpretação que ela vai dizer. Ela vai dizer que essa igreja de Éfeso, na verdade, ela representa a igreja dos apóstolos. Se você for ler a igreja de Esmirna, ela vai se referir à igreja dos pais da igreja. E por aí vai, até ele vir à igreja na Idade Média, até ele pegar uma igreja que seria a de Filadélfia, que seria a igreja da Reforma, e até chegar na última igreja, que seria a igreja de Laodiceia. Então, se essa perspectiva tiver certo, o que eu poderia lhe dizer é que hoje nós vivemos a última igreja. Então, depois da igreja que a gente vive hoje, gente, e eu vou dizer porque, se a gente olhar para a igreja de hoje, a gente vai dizer, meu Deus, nós estamos tendendo a viver uma igreja, e o mundo tem vivido uma igreja, estilo a igreja de Laodiceia, que não é frio, nem quente, é morno. A gente vai falar sobre isso mais na frente. Então, o que eu quero dizer para você, e isso não falo para assustar você, eu falo para que a gente olhe para esse texto e diga, meu Deus, abre meu coração e que eu realmente possa parar somente de cantar, que eu vou me derramar diante do Senhor e que eu possa realmente viver uma vida para Ti. Então, o livro de Apocalipse, gente, ele é extremamente impactante para a gente, porque se essa interpretação estiver certa ou não, o que eu preciso é viver totalmente distante dos princípios que essa igreja vivia. Porque se a gente vive isso, eu lhe digo, a gente vive uma igreja que está a ponto de ser vomitada por Deus. Mas vamos lá. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva, estas são as palavras do Amém. O Amém aqui é Jesus. A testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Aí ele começa a carta de uma forma muito tranquila, muito light. Ele diz assim, conheço suas obras. Conheço suas obras. Quem está falando aqui, gente? Jesus, o Senhor. É o Senhor olhando para a igreja assim e dizendo, eu conheço as obras de todos vocês. Eu sei o que vocês estão fazendo, eu sei o que vocês estão escondendo. Eu sei o seu coração, eu conheço a sua vida. Uma vez eu tive um amigo, ele liderava uma juventude, e ele foi para um retiro da própria juventude que ele organizou. Só que ele estava em pecado. Ele tinha transado com a menina da juventude, né? Então, eu lembro que ele foi, mas ele foi morrendo de medo, ele já foi querendo desistir da juventude e realmente desistiu depois. Mas ele disse que estava vivendo ali morno. Estava em pecado, mas estava morno, estava andando. Porque estava bom, estava na igreja, ninguém sabia. Dentro do coração dele, ele sabia o que estava errado, mas ninguém sabia. Então, ele ia continuando. Até que, lá, na hora lá do acampamento, uma menina se endemoniou, caiu endemoniada. Quando caiu endemoniada, fizeram, líder, vem cá orar. Meu amigo, ele fez, Jesus, me perdoa, 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 me perdoa. Diz que quando ele chegou, a menina abriu o olho, a menina estava de cabeça baixa assim, abriu o olho para ele, apontou para ele e começou a rir. Pronto. Ele simplesmente foi embora correndo e chorando. Foi embora correndo e chorando. Porque ele sabia o que significava aquilo ali. Está me entendendo?
Entendendo? Ele sabia o que significava aquilo ali. E eu conversando com ele, eu fiz, né? Rapaz, imagina, você ficou constrangido com a verdade. Entende o que eu estou dizendo? Constrangido com a verdade. Meu Deus, não sou apenas eu quem sabe disso. Satanás também está vendo o que eu estou fazendo. Agora, se saber que Satanás zomba da gente em relação a isso, quanto nos constrange saber que Deus se entristece quando vê isso que a gente tem feito. Entendeu a comparação que eu quis fazer? Imagina, gente, Deus olha para a gente e faz, olha, eu conheço as suas obras. Né? A gente chega aqui todo dia, todo culto, ou vai vivendo nossa vida aí, fazendo nossos negócios de todo jeito, ou vivendo de toda forma, e aí acha que ninguém está vendo, né? E realmente talvez ninguém está vendo, você está passando está na igreja e tudo mais, aí Deus olha para você e faz, eu conheço suas obras. E o que é mais impactante nesse texto, gente, é que eu não estou falando de pessoas necessariamente não salvas. Eu estou falando aqui de pessoas que são a igreja do local. Então essas pessoas, elas provavelmente confessaram Jesus como Senhor de suas vidas. Só que estavam vivendo ali, no piloto automático. Eu estava conversando com Natasha, que é uma líder aqui da juventude, e ela disse que trabalhou 6 anos, parece, na Unimed. E ela trabalhava no telefone, no teleatendimento, né? Assim que chama, no teleatendimento. Ela disse, gente, que atendia em média 170 a 200 ligações por dia. E diz que sempre começava a ligação dizendo, Unimed João Pessoa, boa tarde, Natasha, Neiva falando. Aí desligava, atendia, Unimed João Pessoa, boa tarde, Natasha, Neiva falando. Né? E tome 200 vezes por dia. Até que teve um dia que o elevador da Unimed é muito grande, né? E eu vi isso porque, até agradecer a oração de vocês, gente, minha irmã teve um filho ontem. Né? E está super bem, graças a Deus. E muitas pessoas oraram por minha irmã, pelo meu sobrinho. Né? Então, agradeço a vocês. E realmente eu fui no elevador, eu estava na Unimed hoje, passei o dia lá, e eu vi o tamanho do elevador da Unimed. Então, cabe 11 pessoas. Né? Então, a Natasha disse que uma vez chegou assim, aí tinha 10 pessoas, ela chegou na frente do elevador e fez, Unimed João Pessoa, boa tarde, Natasha Neiva falando. Meu Deus, como eu sou burra, como eu sou leso, meu Deus. Diz que a primeira vez que abriu a porta do elevador, ela saiu, foi de escada, mas não aguentou mais ficar lá dentro, sabe, do elevador. Eu tenho isso direto, porque eu moro aqui perto, então, para todo lugar que eu vou, eu passo pela Cidade Viva. Eu estou cansado de ir, estou indo para o shopping, aí entra aqui. Aí Diane faz, menina, a gente vai para o shopping. Não, amor, eu só estou dando uma volta. Sabe? Porque todo dia é o mesmo caminho, né, gente? Todo dia é o mesmo caminho, todo dia é a mesma coisa. Sabe, a gente vai entrando no piloto automático. Né? E eu que sou leso, eu tenho uma mania, eu entro no piloto automático de uma forma, gente, que toda hora você está me vendo, eu saindo do carro, aí eu volto. Tiago está fazendo o quê? Vou ver se eu fechei o vidro. Sabe? Porque a gente vive nesse piloto automático. Que é natural, ninguém é doente aqui por isso. Apesar que eu acho que eu sou um pouquinho. Mas eu sou meio desligado. Se minha esposa estivesse aqui, ia dizer, você é muito desligado. Mas o que eu quero dizer é que o problema é quando a gente vai vivendo esse piloto automático na nossa vida espiritual. E eu digo vida espiritual, não vai levar somente para um lado espiritual, entre aspas, no sentido, eu estou orando pouco, eu estou jejuando pouco. Eu estou dizendo que a gente tem vivido nossa vida no piloto automático, esquecendo de que Deus quer mudar a nossa vida todos os dias. E que a gente precisa crescer todos os dias. O que é que aconteceu aqui em Laodiceia, gente? Para eu explicar para vocês. Laodiceia era uma cidade igual a Patos. Vocês estão rindo por quê, gente? Quente. Não, porque lá era morno. Patos não é morno, é quente. Não é por isso, é porque Patos é uma depressão. Vocês estão muito sem graça hoje. É uma depressão, realmente é uma depressão lá, porque é um calor. Mas o que eu estou dizendo é porque Patos ela fica em um buraco. Então eu tenho as serras ali de Santa Luzia e tal, e Patos ela fica como se fosse um buraco, por isso que é tão quente. Então ela fica um pouco abaixo do nível do mar.
ou não sei se fica realmente abaixo do nível do mar, mas que ela fica bem mais baixa e ela é cercada toda por montanhas, né? E Laodiceia, ela ficava num nível mais baixo, certo? Falando, é sério mesmo. Ela ficava num nível mais baixo, como realmente Patos, cercado por montanhas e tudo mais. É sério, gente, vocês estão... Então, existia águas termais em cidades mais altas, fontes de águas quentes existiam brotando dessas montanhas. Então, essa água saía de outras cidades quentes, e quando essa água chegava em Laodiceia, descendo, ela chegava como? Morna. Então, Laodiceia era muito conhecida pelas suas águas mornas. E essas águas mornas eram conhecidas porque criança ia beber essa água, fazia o quê? Vomitava. Então, água morna era ruim para tudo, porque água morna é ruim para você tomar banho, que não é nem frio nem quente. É ruim para você beber, né? Porque não é nem geladinha, nem aquela coisa morna, que, enfim. Então, Laodiceia era conhecida muito geograficamente por isso. Politicamente e economicamente, Laodiceia era muito conhecida também porque era uma cidade muito próspera, era uma cidade muito rica, né? E era muito rica principalmente por tecidos que ela produzia lá. Então fazia assim uns tomara que caia, sabe? Era meio... Como é aquela cidade lá que vai todo mundo comprar roupa barata lá? Pronto. Era Toritama. Tá? Era Toritama, né? Enfim. Então, economicamente, era meio que Toritama. Ou qualquer coisa parecida com esse nome. Porque era uma cidade que produzia muito tecido. E tinha uma outra característica muito forte. É porque era uma cidade reconhecida como um polo oftalmológico. Sério. Era uma cidade conhecida pela cura de algumas doenças nos olhos, porque ele pegava aquela água morna e fazia remédios medicinais ali e tudo mais, enfim. Então, Laodiceia era assim, era uma cidade geograficamente baixa, com águas mornas, economicamente próspera, principalmente pela questão da saúde, então muita gente peregrinava para Laodiceia para ser curada, e muita gente ia em Laodiceia comprar roupas bonitas, porque lá existia muito essas roupas. E aí Jesus, ele vai escrever a carta a Laodiceia e, como sempre, ele usa a cultura do ambiente. Porque ele vai falar exatamente no que aquela cidade vai precisar ouvir. Então ele faz uma metáfora muito forte com Laodiceia. Ele diz assim, olha, eu conheço as suas obras, Laodiceia. Você está vivendo aí como se tivesse tudo bom, mas eu conheço você. Sei que você não é frio nem quente. Gente, entendeu como o pessoal de Laodiceia entendeu isso? Deu para perceber? Eles sabem o que é essa coisa de não ser nem frio nem quente. Eles sabem como é ruim você não ser nem frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou que você fosse quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Laodiceia leu aquilo, gente, e com certeza a igreja já começou a chorar aí. Porque eles entendiam, é o poder da metáfora. Eu li isso dia desse, eu fiquei muito empolgado com essa coisa. É o poder da metáfora. Vocês já notaram, por exemplo, quando a gente vai falar de amor? Hoje o amor é uma coisa tão comercial, né? As pessoas, gostei tanto dele, Tiago. Por que você gostou? Só porque assim ele é milionário? Não tem nada a ver com isso, né? Só que o amor hoje é uma coisa tão financeira que, como é que eu digo? Eu estou investindo nesse relacionamento, né? Esse é um relacionamento de muito valor para mim. É uma coisa muito valiosa, né? Então, é o poder da metáfora. A gente nem nota, mas a gente faz comparação com isso, né? Uma outra coisa que eu achei muito interessante é quando ele falava do câncer. O câncer, gente, é algo ainda muito forte na nossa sociedade, mas é algo que já tem cura em muitos e muitos casos, não é verdade? Em muitos e muitos casos. E a gente ainda cria aquela coisa de eu estou lutando contra o câncer, eu estou batalhando contra ele, enfim, é uma metáfora muito difícil, porque hoje quando uma pessoa descobre que tem câncer, já pensa que vai ter que travar uma luta e que vai provavelmente perder, enfim. Mas eu só quero falar isso para dizer que as metáforas elas têm muito valor, porque dentro delas existem mensagens muito fortes. E dentro dessa metáfora aqui que Cristo fala, existe uma mensagem muito forte, que é a mensagem, gente, da apatia. Sabe? É a mensagem da doença. É a mensagem, sabe,
Olha como são as águas da sua cidade. Note como suas crianças vomitam quando bebem essa água. Eu estou a ponto de vomitá-los de minha boca, porque vocês são iguais a essas águas. Vocês servem a dois senhores, sabe? Vocês dizem que servem a mim, mas vocês servem a seu dinheiro. Então vocês são mornos. Vocês não sabem bem que caminho seguir, sabe? Uma hora você está aqui, outra hora você está ali. Você é morno. Você não é nem quente, nem você é frio. Você é morno. E isso é muito forte, gente. Isso é muito forte. E eu queria pensar numa perspectiva. É a perspectiva de que Deus escreve a igrejas localizadas em cidades. Existe uma questão apática aqui muito forte, que é o pensamento dessa igreja de Laodiceia, que se preocupava somente consigo mesma. Então, qual era a frase que Cristo caracteriza essa igreja? Estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Sabe como era essa igreja? Essa igreja era formada de pessoas que chegavam na igreja e diziam: olha, eu já estou rico, não preciso mais de nada, não preciso mais de ninguém, sou melhor do que você, estou vendendo mais tecido do que você, sou um grande eu ia dizer oftalmologista. Melhor do que você, porque eu uso as águas do quilômetro tal, do rio tal, que ela é mais morna, né? E estou ganhando muito dinheiro, sabe? Eu não preciso de você, eu já tenho dinheiro suficiente, então eu não estou nem aí para a cidade. E aí a cidade, gente, vivia de corrupção, a cidade vivia de pessoas querendo passar a perna em outras, a cidade vivia em relação a dinheiro, era quem vendia mais do que o outro, quem era melhor do que o outro, quem ganhava mais do que o outro. E aí um podia olhar para o outro e dizer: olha, eu estou aqui na igreja, mas eu não preciso de você não. Porque eu já sou rico, eu já tenho meu dinheiro, e se você quiser ganhar o seu, vá trabalhar, porque eu não tenho nada a ver com você. O que existia aqui, gente, era uma igreja que não, vivendo totalmente distante do Senhor em relação a pecado, e é o que eu vou falar já já, mas era uma igreja vivendo totalmente distante da questão política da sua cidade. Era uma igreja que em nenhum momento pensava que ela podia tentar ajudar mais os pobres. Era uma igreja que em nenhum momento pensava que podia tentar mudar um pouco a cultura capitalista, e eu vou chamar assim, porque existiam resquícios aqui de capitalismo, mas a igreja que em nenhum momento pensava em sua cidade, pensava no modo de produção da sua cidade, pensava nos direitos da sua cidade, pensava na forma como sua cidade estava vivendo. E aí, quando a gente estuda missão integral, cosmovisão cristã, enfim, a gente fala muito sobre a necessidade da igreja, gente, se levantar diante de questões políticas da cidade. A gente precisa se preocupar se as crianças da nossa cidade têm educação, e não se preocupar somente se o meu filho tem educação. Porque quando eu me preocupo somente se o meu filho tem educação, eu estou dizendo assim: não, eu já sou rico o suficiente, eu já tenho tudo, né? Eu não estou nem aí para você. A gente precisa se preocupar, gente, como é que estão os presidiários da nossa cidade. A gente precisa se preocupar se quando a gente está andando 10 horas da noite, tem um monte de prostituta ali na praia. E precisa entender por que elas estão ali. E talvez elas estão ali por causa da legislação do nosso país, que paga bolsa prostituta para ela ficar ali. E que em nenhum momento se preocupa em relação a isso. A gente tem que se preocupar porque quando Cristo veio à Terra, Ele veio à Terra instaurar o reino de Deus. E o reino de Deus, a instauração do reino de Deus é responsabilidade da igreja. Porque quem é o príncipe desse mundo, gente? Satanás. E a função da igreja é derrubar esse trono de Satanás. A função da igreja é que vivemos em um reino, realmente um reino de Deus. E eu estou dizendo isso tudo porque eu estou muito feliz com o que tem acontecido. Nem parece, né? Mas eu estou. Eu estou muito feliz com a apatia com a qual o brasileiro vivia e a forma como o brasileiro tem acordado para a democracia no nosso país. Sabe, eu estou muito feliz diante disso. Eu estou muito triste com o vandalismo que acontece no meio disso. Entendeu? Eu estou muito triste em relação a isso, a pessoas que estão sofrendo, apanhando, policial, enfim, logicamente. Estou muito triste em relação a isso. Mas eu estou muito feliz porque a gente está deixando de ter aquele sentimento colonial de que a gente nasceu assim, vai morrer assim sempre, né? Então vamos aceitar, então eu vou votar naquele que vai roubar menos, né? Porque tudo isso que a gente tem vivido, gente, hoje é fruto daqueles R$50 que a gente vendeu para o nosso voto. Tudo isso que a gente tem vivido hoje, essa corrupção que a gente tem vivido, é porque eu votei no cara que ia me dar um emprego. Porque eu pensei o quê? Se eu tiver um emprego, o que é que eu vou ter? Eu tenho tudo o que eu preciso.
E aí eu não preciso mais de nada. Então, eu vou votar no cara que vai me dar um emprego. Eu vou votar no cara não porque ele é bom, mas porque ele é meu parente e eu vou ganhar alguma coisa com isso. E aí é nessa visão provinciana que a gente tem no nosso país que a gente vai aceitando tudo que está passando. E eu estou dizendo isso não é porque eu quero que você vá amanhã, 4 horas da tarde, lá, a camisa na cabeça, coquetel molotov, buf, estourar o banco que eu estou com dívida lá mesmo, buf. Estou dizendo isso não, de forma alguma estou dizendo isso, não estou pedindo para nada disso, até porque eu não sei até onde vai dar esse movimento, eu ainda não entendi, eu estou muito preocupado pela falta de liderança desse movimento, né? Então é uma coisa muito nova, enfim, a gente não pode nem se posicionar ainda direito sobre isso, e vocês entendem por quê, porque é uma coisa muito nova ainda. Mas uma coisa eu sei, e um cara falou sobre isso, eu esqueci o nome dele, salvo engano é um espanhol, ele disse isso relacionado a protestos na Espanha, e ele falou que esse país, esse mundo desgraçado, ele não disse essa palavra, ele disse um palavrão, mas eu não vou falar aqui, mas ele disse, esse mundo desgraçado está gerando outro. E o que eu vejo, gente, é que se a gente está vivendo um contexto social hoje no nosso país, onde a gente tem a possibilidade de estar grávido de uma coisa melhor, a gente precisa lutar em favor disso. A gente precisa lutar contra a corrupção do nosso país. A gente precisa lutar em favor da educação do nosso país, gente. Isso é missão integral, isso é se preocupar não somente com a salvação das pessoas, a salvação espiritual das pessoas, mas se preocupar também com o homem como um todo. Sabe, é se preocupar se as crianças estão vivendo uma educação de futuro no nosso país, gente. Sabe, e eu digo isso com olhar, sabe, de que a gente está vivendo a história e a gente está vivendo um momento, como Martin Luther King um dia viveu, de lutar contra a discriminação racial do seu país. E a gente sabe que nos Estados Unidos existia igreja de negros e igrejas de brancos. E a gente viveu por muito tempo uma igreja apática. Uma igreja completamente apática com a situação racial do seu país. E a igreja americana, olha para mim, a igreja americana sofreu muito com isso. Porque como é que eu vou pregar um evangelho para uma pessoa discriminando se ela é branca ou se ela é negra? E aí surge um cara como Martin Luther King, que morreu pela sua causa, mas que se levantou e levantou a igreja para lutar contra isso. E o que eu digo é, a gente pode lutar contra isso hoje. A gente pode, como igreja, deixar de ser apático de um país apático, sabe? E lutar contra isso. Hoje eu vivi uma coisa bem engraçada. Não foi engraçado não, na verdade eu fiquei extremamente chateado. Eu fui registrar minha sobrinha. Eu cheguei no cartório e não tinha papel. Não tinha tinta na impressora. Aí eu faço, e aí? Está chegando. 8 horas depois, e eu perco o meu dia inteiro rodando todos os cartórios dessa cidade, tentando registrar minha sobrinha, e não conseguia por causa de outras coisas. Quando eu chego lá no hospital, eu me encontro de novo sem um papel. O que é que Tiago faria normalmente? Deixa para lá, depois eu vejo isso, eu vou pagar R$50 e fazer em outro lugar, por causa de uma diligência lá que tinha que fazer, não sei o quê. Aí eu fiz, não, porque isso está me gerando algum problema e eu, graças a Deus, tenho um dinheiro para resolver esse problema. Não pense que eu ia comprar ninguém não, viu, gente? É porque como minha irmã não podia ir no cartório, eu tinha que pagar uma diligência de R$50 para o cara do cartório ir no hospital, e eu estava querendo poupar esse dinheiro. Mas eu poderia fazer isso. Mas pode ser que chegue uma pessoa aqui que não tenha condições e vai ter que passar 1 ou 2 dias aqui tentando fazer isso. Então eu vou lutar pelo direito dessa pessoa ter um papel aqui nessa impressora. Você está entendendo? E aí a gente para de viver uma vida totalmente individualista, sabe? Uma vida pensando somente em nós mesmos, uma vida, sabe, totalmente egoísta, que diz mais ou menos isso. Eu estou rico, já adquiri minhas riquezas e eu não preciso de mais nada. Entendeu o ponto que eu quero chegar? Igreja, preste atenção, igreja que vem para aqui, querer ouvir algo para você, para ganhar a sua bênção, para sair daqui com o seu coração cheio e vai embora para casa, e em nenhum momento pense em mais ninguém, não é igreja, é morno. É morno.
Esses caras, gente, tinham Jesus na sua vida. Só que tinha Jesus só para eles. Era o problema dessa igreja, apática. Vamos continuar? O cara dizia, né? Eu estou rico, já adquiri riquezas, não preciso de mais nada. Só que aí Jesus vai dizer, você não reconhece, porém, que é um miserável, que você é digno de compaixão, que você é pobre, cego e nu. Deixa eu explicar isso aqui para você. Você é miserável. Olha só, o cara vendia roupa aí, era bem rico, ganhava dinheiro de todo mundo, andava de Hilux, né? Lá em Laodiceia, a estrada era meio ruim, mas dava, né? Aí Jesus vai olhar para ele e vai dizer, rapaz, tu é um miserável, você é muito pobre. Não, eu tenho todo o dinheiro que eu preciso, eu sou rico. Não, você é pobre. Aí olha o que ele diz, você é digno de compaixão. Eu estou mesmo vendo a cena, aquele cara bem rico, indo para a igreja, indo para o culto, passa na sua Hilux, aí vê lá um cara andando de bicicleta, aí faz, ô bichinho, cara do ônibus, né? 20 centavos mais caro agora pagando. Meu Deus, como eu tenho... bichinho, olha só o bichinho, né? Jesus vai dizer, rapaz, os outros precisam ter compaixão de você, e não você dos outros. Porque quem é miserável aqui é você, não são os outros não. É você. Você, rico, a gente precisa ter compaixão da sua vida. Você é pobre. Olha só. Numa cidade extremamente capitalista, você é pobre. Você é cego. Na cidade onde existiam os melhores remédios para o cara enxergar, os melhores médicos estavam em Laodiceia, aí dizia, você é cego. E principalmente você é o quê? Nu. Rapaz, em Turitama o caba nu. É mais nu? Você é um nu, rapaz. Você não tem roupa nenhuma. Tem, olha aqui meu closet. É closet, é? Closet, né? Olha aqui meu closet. Pai, tu tem essas roupas tudinho, mas tu é nu. Tu tá nu. Você tá pelado. Você tem esses remédios tudinho aí, esse colírio todinho aí, mas você tá cego. Você tem esses carros aí tudinho, ó, mas você é pobre. E as pessoas precisariam ter compaixão de você, de tão pobre que você é. Mas eu vou lhe dar um conselho, versículo 18. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Porque, gente, a gente não é rico servindo ao Deus desse mundo. A gente não é rico quando a gente serve ao Senhor do dinheiro. Como o pastor Sérgio pregou nesse domingo, né? A gente não é rico dessa forma. A gente é rico quando recebe de Deus os ouros de Deus para nós. Continuar. Aí você vai se tornar rico. Compre roupas brancas. Não são essas roupas aí que você está comprando. Isso aí não vai lhe deixar vestido, não. Compre roupas brancas. Roupas brancas significa o quê, gente? Pureza. Pureza. Vista-se para você cobrir a sua vergonhosa nudez. Vergonhosa nudez. Gente, tem coisa que a igreja está fazendo que é vergonhoso. Vergonhoso. Eu não sei se vocês já tiveram o sonho de chegar num lugar nu. Já. Fernandinha, não fala alto essas coisas. Sabe? Eu já tive muito esse sonho. Né? E, tipo, chegando na igreja sem camisa. Né? E não é vergonhoso, você acorda desesperado. Meu Deus, que situação, Jesus, né? Você acorda envergonhado. E eu pergunto, do que é que a gente às vezes tem vergonha, hein? O que é que lhe envergonha hoje? Diga aí. Seu carro lhe envergonha? Chega na casa dos seus irmãos, está lá seu carro, rapaz, tem que trocar esse carro dando problema. Eu estava no meu carro, eu tenho que falar do meu carrinho é uma bênção. É mesmo, é uma bênção. Mas nunca deu problema, mas deu nessa semana. Ele estava com um problema que eu ligava e não ligava o farol. Eu ligava o farol, mas o farol não acendia. Nem o negócio de chuva.
o limpador. Ótimo, né? Inventou de chover exatamente quando meu carro quebrou isso. Então, para meu carro funcionar, eu tinha que ficar segurando a chave. Então, eu ligava e apertava. Aí, eu dirigi nesses dias desse jeito. De noite, né, eu ia, segurava aqui, aí eu fazia embreagem, amor, segunda. Aí meu amor botava, porque eu não tinha como botar a segunda, né, e, segunda. Acelerava um pouquinho, amor, a terceira. Né, terceira. E ela que ia passando a marcha, e eu com a mão aqui, né, segurando. Às vezes, quando ela não podia, eu tinha que fazer aquele negócio. Segurar na direção, é uma coisa extremamente perigosa, e eu consertei hoje, graças a Deus, né, foi uma bênção. Custou um pouquinho, mas o irmão aqui da igreja me ajudou, trabalha com isso. Mas, aí, rapaz, fui dar carona a 2 pessoas. Eita! Aí, ele estava no meu carro, estava do seguinte, às vezes eu botava, aí soltava e ele ficava. Era mais ou menos assim. Não. Aí soltava. Às vezes ele pegava, às vezes ele não pegava, eu tinha que ir segurando mesmo. Aí, quando essas 2 meninas foram entrando, que a gente foi dar uma carona, eu fiz, meu Deus, que ligue. Que ligue, já imaginou? Ligou, gente? Não. É assim, normalmente não liga. Quando você precisa, assim, que você vai passar aquela vergonha, não liga. Né? Então, eu fui no bichinho, aí eu já fui justificando, gente, rapaz, é um desgaste aqui, de uma peça, eu vou trocar e tal. Aí eu fui morto de vergonha, né? Primeira, amor. Segunda. Aí eu, gente, ó, tá de boa, viu? Não se preocupe não. E tal. Ai, meu Deus. Aí você vai dizer, Tiago, que vergonha. Né? Tiago, que vergonha. Vergonha? De forma alguma, gente. É engraçado, eu conto aqui, a gente morre de rir. Vergonha, vocês ainda estão rindo, né? Vergonha, gente, é adulterar. Vergonha é estar com a Bíblia debaixo do braço e fazendo coisas totalmente diferentes por trás. Vergonha é quando a gente acha que está enganando Deus. Vergonha é quando a gente está pelado, espiritualmente falando. Vergonha, e a gente precisaria se envergonhar mais disso. Se envergonhar mais de mentir. A gente precisaria se envergonhar mais de falar mal das pessoas. A gente precisaria se envergonhar mais de estar pensando só em nós mesmos e nem um pouco preocupado com as outras pessoas. A gente, em uma igreja como a Cidade Viva, a gente precisaria estar envergonhado de não ser voluntário em nenhum dos 30 e tantos ministérios dessa igreja. A gente precisaria estar envergonhado, gente, de às vezes não acreditar na obra do Espírito Santo. A gente precisaria estar envergonhado muitas vezes de estar muitos daqui 1 mês sem ler a Bíblia. A gente precisaria se envergonhar mais de passar tanto tempo sem orar ao Senhor, de passar tanto tempo sem agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem nos dado. A gente precisaria se envergonhar por pensar tanto em nós mesmos e tão pouco nos outros. Isso é o que devia nos envergonhar. Mas a gente só se envergonha do que a gente valoriza, gente. Do que a gente acha que realmente precisa ter e não tem. Então a gente se envergonha de não ter um carro bom porque a gente acha que todo mundo tem que ter um carro melhor do que todo mundo. A gente se envergonha de coisas fúteis, a gente se envergonha como o povo de Laodiceia se envergonhava. Se envergonhava de não ter dinheiro, se envergonhava de não ter belas roupas, isso eles se envergonhavam. Eles só não se envergonhavam de ser uma igreja morna, isso eles não se envergonhavam. Compre colírio para ungir os seus olhos. Olha só o que é que ele está dizendo, entenda o contexto daquela cidade. Compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Para encerrar, repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Então, eu preciso dizer isso aqui para vocês. A mensagem, gente, uma mensagem como essa é uma mensagem muito dura, não é verdade? Mas aí, quando Cristo mostra todas as obras que Ele tem visto e dá o conselho, Ele diz, gente, não esqueça. Eu estou dizendo isso porque eu os amo. Eu os amo. Sabe? E a gente prega sobre isso porque a gente precisa mostrar o amor de Deus buscando a santidade do seu povo. Porque a gente fala muito do amor de Deus para lhe dar bênçãos. A gente fala muito do amor de Deus para fazer você prosperar. A gente fala muito do amor de Deus para fazer você alcançar outras coisas aí que você tem orado. Só que aqui, João, ele fala sobre o amor de Deus nos repreendendo. O amor de Deus que existe na disciplina do Senhor para a nossa vida.
E ele encerra dizendo: repreenda e disciplina aqueles que eu amo, por isso seja diligente e arrependa-se. Arrependa-se. E esse arrependa-se aqui é metanoia. Então, a gente vê aqui nesse contexto pessoas realmente que não tinham o Senhor em suas vidas. E ele vai dizer arrependa-se. Arrependa-se é volte a sua mente completamente para outro lado. Converta a sua mente. Mude a sua vida. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. É engraçado que a gente usa esse versículo para quê, gente? Para evangelizar, não é verdade? Então, uma vez eu estava ouvindo rádio e estava um programa aí de uma igreja, aí o cara começou a tocar uma música. Aí ele dizendo: feche seus olhos. Você está dentro de casa. Jesus está na porta. Está chovendo. Jesus está com frio. Você vai deixar Jesus com frio? Ou você vai abrir a porta? Você não abriu a porta quando você foi para aquela festa não sei o quê. Agora Jesus está chorando. Olha só, você vai deixar Jesus chorando com frio? Vai piorar. Jesus já bateu tanto na sua porta, na porta do seu coração, tanto, que a sua mão dói. Você vai deixar Jesus lá fora chorando, com frio e a mão doendo? Ou você vai abrir a porta? Até que tem um momento que o cara fala: pelo amor, vem pra cá, Jesus, vem. Caba chato da bexiga, rapaz, entra aqui em casa. Vá, fica aí. Oxi, tava abusado desse jeito, rapaz. Fica aí me abusando, né? Aí eu boto Jesus dentro de casa, né? Uma insistência dessa. Fica aí, Jesus. Fica aí. Mas eu vou continuar vivendo do jeito que eu quero viver. Vou continuar vivendo do jeito que eu acho que eu preciso viver. O pessoal da banda pode subir. Tem um quadro, né, de Jesus assim, enfrenta uma porta e essa porta não tem fechadura. Aí perguntam, por que não tem fechadura? Porque é uma porta que se abre do lado de dentro, né? Eu não gosto muito dessa metáfora, mas eu gosto de uma história que diz que a criança faz: pai, por que as pessoas não abrem a porta? Aí o pai responde para o filho: ah, filho, porque elas não estão na sala. Às vezes elas estão nos lugares mais escondidos da casa. Elas estão lá dentro dos seus quartos, preocupados com suas contas, sabe? Ou elas estão lá dentro do banheiro, ou no íntimo, no mais profundo de sua intimidade, entregues à pornografia, entregues, sabe, à mentira, ao adultério. E essas pessoas não ouvem a voz de Deus. Mas, na verdade, o que mais nos constrange aqui é, sabe o que, gente? Esse texto não é uma mensagem evangelística. Esse texto não é uma mensagem evangelística. Eu posso usar essa metáfora com certeza, mas esse texto, ele é escrito a uma igreja. Então, se eu for lhe dizer o que é esse texto, eu vou lhe explicar o que é. Esse texto é a igreja reunida, como a gente está aqui reunido agora, e Jesus lá do lado de fora dizendo: eu posso entrar nessa igreja? Eu posso entrar nessa igreja? Sabe como era essa igreja, gente? Eu vou lhe dizer. O cabo ia pregar nessa igreja e falava de bênção, falava de prosperidade, falava da chave da vitória, falava de maldição hereditária, falava do seu passado, falava que você vai prosperar, falava que você vai ter mais roupas, falava que você vai ter mais dinheiro, só não falava de quem? De Jesus, que estava lá do lado de fora. Porque nessa igreja tem tudo. Essa igreja tem belas cadeiras, essa igreja tem ar-condicionado, essa igreja tem pessoas, essa igreja tem gente bonita, essa igreja tem microfone, essa igreja tem, sabe, tem nome, tem placa, tem confissão de fé. Essa igreja só não tem Jesus. A igreja dos últimos dias, gente, vai ser uma igreja que vai viver sem Jesus. Vai ser uma igreja apática, vai ser uma igreja morta, vai ser uma igreja que vive pensando somente em seus interesses. Vai ser uma igreja que esqueceu o significado de pecado.
Vai ser uma igreja que vai relativizar tudo, sabe? E que vai brincar com os conceitos de certo e errado. Essa igreja ela vai esquecer de apontar para as pessoas e dizer: arrependa-se, mude o seu coração, transforme a sua vida. Porque se não tiver Jesus na sua vida, você não tem nada. Essa igreja ela não vai se corromper com os senhores desse mundo, com os deuses desse mundo. Essa igreja ela não vai se vender por dinheiro, e essa igreja não vai se perder por dinheiro. Essa igreja ela não vai lutar por poder partidário. Essa igreja ela vai se preocupar, gente, com gente, porque Jesus se preocupou com gente. Jesus amou pessoas, Ele não amou coisas. Então a igreja de Cristo vai amar pessoas e não coisas. Jesus em nenhum momento Ele quis ser rei aqui nessa terra, nesse momento. Vai ser rei no milênio, agora Ele não. Então a igreja, ela não precisa necessariamente ter um evangélico como presidente. Mas a igreja precisa lutar para que a política do seu país seja cristã. Seja um reino de Deus na nossa terra. E a gente faz isso falando, a gente faz isso andando, a gente faz isso marchando, a gente faz isso gritando, a gente faz isso orando. Mas a gente precisa se preocupar com a nossa Laodiceia. A gente precisa se preocupar com as pessoas que estão morrendo em João Pessoa hoje. A gente precisa se preocupar com o nosso estado, seu estado, onde mais pessoas vivem em São João, transando, adulterando. E a gente precisa ver o arraiá como uma possibilidade da gente pegar isso e encarnar isso para uma perspectiva bíblica. Precisa olhar e dizer: olha, eu não vivo nesse São João aí que idolatra Satanás. Eu vivo outro aqui, onde a gente glorifica a Deus aqui. Sabe, a gente precisa, gente, buscar e amar as pessoas como um todo. Porque tem muitas igrejas hoje, isso é uma bênção, se preocupando com a salvação das pessoas, e é uma bênção, e a gente faz isso direto. Mas a gente precisa se preocupar também com o pão que essas pessoas estão comendo. A gente precisa se preocupar em evangelizar as prostitutas, mas em tirar as prostitutas desse lugar. Porque enquanto a gente tiver um governo que acha bonito ser prostituta, a gente não vai tirar essa prostituta de lá. Então, a gente precisa se levantar, gente, como uma igreja que se preocupa com sua cidade, com a nossa Laodiceia, com o nosso país. E a gente não faz isso com pau e pedra. Não faz. Faz. A gente faz isso primeiramente orando. E eu queria que hoje, agora, a gente orasse pelos nossos governantes. Porque isso é o que está na Bíblia. Sabe, a gente vai se levantar aqui, vai orar pelo governador do estado, pelo prefeito, pelos vereadores, pelos deputados, a gente vai orar por todo mundo. E você não vai fazer isso só hoje, a gente vai fazer isso sempre, gente. A gente precisa orar para Deus tocar o coração das nossas autoridades. E a gente precisa ser submisso às nossas autoridades. Só que o princípio da submissão às nossas autoridades, ele vai até o momento que as nossas autoridades não respeitam a Bíblia. Porque a gente está submisso à Bíblia, principalmente. Deu para entender? Então a gente vai orar pelas nossas autoridades, mas a gente não pode ser uma igreja morna e que aceita tudo que é colocado de cima para baixo para a gente. Então a gente precisa ser uma igreja política, se é que você me entende. Na Cidade Viva, graças a Deus, a gente encarnou o sentido de política social, de visão social de forma muito bela. Então todos nós vemos as políticas sociais que a gente faz aqui, a visão social que a gente tem aqui de uma forma muito bela. Trabalho com dependente químico, trabalho, bênção. Mas a gente também precisa encarnar a perspectiva política do nosso Estado. Não partidária, gente. Não partidária. Eu não estou falando disso de forma alguma. E vocês sabem da história da Cidade Viva, a gente nunca se enveredou em nenhuma política partidária. Mas a gente precisa lutar por educação no nosso país. A gente precisa lutar pela saúde do nosso país. Não é porque você tem plano de saúde, não é porque você tem um atendimento prioritário, não é porque no banco você senta na melhor cadeira, que você não vai se preocupar com a pobreza que 70% do nosso país tem vivido. Porque se a gente vive assim, gente, a gente é morno. A gente vive numa Laodiceia, que vive no pecado, mas a igreja não está nem aí para isso. Se a gente viver assim, seremos mornos. 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 Que Deus abençoe a sua igreja, a não ser mais apática em um país apático, mas em se levantar
quando o país se levanta. E Deus nos abençoe.